Tati. Hoje o primeiro podcast presencial, Toco Toco Podcast, hoje com uma história de empreendedorismo, uma história política e história de bastidores do agronegócio, da produção de Mato Grosso. Tati, nós temos essa entrevista com Castilho, Luiz Felipe e Ramos Gabriel. Então, é um livro contando toda a história do ministro, governador e empreendedor Blairo Borges Marques. É um livro que vem com muita tecnologia e também uma história e a experiência do Castilho e a tecnologia dos meninos aí, a juventude, sinal que a experiência e a juventude está dando certo. Show de bola. Incrível. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente fica lisonjeado de ter vocês aqui no Toco Toco. Agora, o Castilho é cuiabano, advogado, escritor, oficial da reserva da PM de Mato Grosso do Sul e assessor parlamentar no Senado Federal. Ele é tudo isso. Olha só. E os meninos, eu gostaria que se apresentassem, por favor. Eu sou Luiz Felipe, eu sou sobrinho do tio. No começo, assim, a gente viu o tio fazendo livro, escrevendo, gravando os vídeos. Depois a gente foi se interessando mais, né? E aí começou a ajudar ele e depois virou um trabalho realmente, né? Toda semana a gente ia lá, trabalhava, tentava fazer do melhor para tentar terminar esse projeto e mostrar para todo mundo. Eu e o Ramos, a gente fez mais a parte digital do livro, né? O tio que escreveu mesmo fez, ele que tinha mais intimidade com o Blairo também para pegar as informações. E a gente ajudou mais na parte digital, né? Bacana. E Ramos, conta como que foi essa experiência para você. É isso aí, foi uma experiência, assim, diferente, né, do normal. Sempre vendo, como o Lucílio falou, meu pai trabalhando no livro, né, são 13 anos, né, de história. Então foi algo que a gente viu meu pai se empenhando e a gente se interessou em querer participar, né. É um grande homem também, o Blairo Marques. Então, assim, a gente queria fazer parte dessa história. E, pessoal, essa não é só uma biografia, é uma experiência, porque o livro publicado pela editora Castilho vem com QR Code em cada capítulo, levando o leitor depoimentos exclusivos de amigos e familiares. Ou seja, é vida pulsando em cada página. Parabéns, meninos. Obrigado. A gente teve essa iniciativa, né, de colocar QR Codes para trazer uma imersão a mais ao leitor, né? Além de imagens e textos, né? Ter uma interação maior, né? Com vídeos e depoimentos de cada pessoa. Inclusive, ainda tem a videoteca, que é praticamente o livro inteiro feito por vídeos, né? Então, todos os QR Codes que tem baseado no livro todinho, você consegue ver eles todos no final do livro e ver pessoa por pessoa da forma melhor que você quiser. Que bacana, que experiência. Castilho, você também fez a biografia do senador Ramos Tebet. Eu acho que é até homenagem do nome do seu filho para o ex-senador Ramos Tebet, que foi senador do Mato Grosso do Sul e foi presidente do Senado. É dessa biografia do Ramos Tebet para a biografia do Blairo. O que mudou? Né? Qual é a diferença de um livro para o outro? Acho que o do Ramos é mais moderno, do Blairo é mais moderno, né? No início nós fizemos semelhante, né? E aí eu gosto de ler biografia e eu vou falar aqui porque é do Barack Obama, né? Quase 1000 páginas. Você não consegue só ler. Aí eu convoquei os meninos, falei, vou colocar uma emoção nesse negócio. Eu fui com a minha esposa no médico e eu vi lá um gibizinho com QR Code. Só que o QR Code reportava a sua rede social, né? O Instagram, o Facebook. Falei, não, vou fazer diferente. Eu vou ter a oportunidade de ouvir todas as pessoas, olho no olho, e depois nós vamos criar. A gente não sabia nada da videoteca, como produzir, como não produzir, e eles começaram a pesquisar, né? Aí nós compramos um domínio e nós temos a videoteca no final, que é o livro digitalizado. Vou dar aqui uma observação e muito importante. Vocês conhecem o Marcelo Platz, lá de Uberlândia. Ele nasceu sem a visão. E ele me ligou querendo o livro. Aí ele falou, Castilho, você tem um livro digitalizado? Eu falei, eu tenho a videoteca, que é o livro digitalizado. Ele, em 3 dias, ele leu o livro todinho e depois me reportou dizendo que o livro era sensacional. Eu fiquei muito feliz porque uma pessoa
que não tem a visão, Sim. ele leu em 3, 4 dias o livro, eu fiquei muito feliz. Porque são 400 QR Code. Mas como você disse, Tati, é a razão com a emoção. A pessoa pega o primeiro capítulo e já vai. Hoje mesmo, um amigo meu lá de Campo Grande, ele recebeu o livro, já está na página 61. Olha porque só. é impactante, entendeu? Uma emoção, né? É emoção total. E não cansa de ficar lendo toda hora, né? Ainda mais para a geração de vocês, né? Que hoje é tudo muito rápido, né? Os vídeos são rápidos, são curtos. Então, às vezes, a gente não fica um pouco de preguiça de ler tanto, né? Então, com essa coisa do QR Code, dessa interação visual, fica muito mais animado, né? E ágil de se ler. Dinâmico, né? Dinâmico, isso. é. Muito bem. Em meio de tanta pesquisa, tanta conversas, tanto depoimento, qual que mais você ficou mais emocionado, Castilho? E também o livro, você publicou tudo o que falaram ou você fez alguma censurinha aí, coisa que impublicável? Não. Nesse ponto, o Blairo me deu total liberdade. E a gente, claro, que se comunicava, porque é uma biografia, você tem que saber o que você está falando, né? Mas ele deu total liberdade, né? Mas todos os vídeos foi impactante, porque você esperava, tinha que falar com o senador, tinha que falar com o presidente da República, Michel Temer, e o ministro Gilmar Mendes. Então, assim, todos são impactantes, por quê? Porque eles falaram com o coração, entendeu? Com o coração do verdadeiro amigo Blairo Maggi, ou do verdadeiro empreendedor, ou do verdadeiro político Blairo Maggi. Então, assim, do colega de escola contando como é que ele fazia, como é que ele dava carona no Maverick dele. Então, assim, é uma coisa bem impactante. Então, todos foram realmente um sucesso, né? Nós temos um depoimento que foi fundamental, que ele estava ainda no hospital, o Paulinelli, Alisson Paulinelli, ele que criou a Embrapa. E eu liguei para a esposa dele, ele que atendeu o telefone. E o Alisson Paulinelli foi um grande ministro da Agricultura. Não, escuta a história, eu estou emocionado aqui. E ele é um dos incentivadores das pessoas, para os mato-grossenses, para os nordestinos, goianos, paranaenses, para habitar o centro-oeste. Isso. Mas o que acontece foi o seguinte, Tati, 30 dias antes dele falecer, ele deu um depoimento fantástico no hospital. Quando eu falei que eu queria entrevistá-lo, que eu ia esperar ele melhorar, ele falou, não, Castilho, vou falar agora. Falar agora, e ele fala no áudio. É assim, então é uma coisa muito impactante. Eu lembrei, você falou, qual que você ficou mais emocionado? Foi eu conversando com ele no leito do hospital, e ele teve essa vontade de falar quem era Blairo Maggi. Olha que bacana. Mas vamos começar do começo, né? Exato. Como que nasceu a ideia de escrever a biografia do Blairo? Foi um convite? Foi espontâneo? Como que surgiu a ideia? No primeiro dia que eu vi o Blairo, tem até um vídeo dele aqui falando isso, eu já conheci a Dona Lúcia, tem no livro também, eu já falei para ele, olha, eu vou lhe dar de presente a biografia do Ramos Tebet e vou escrever a tua biografia, a tua história. Ele falou, acordado. Então, no primeiro dia, não é eu que falo, é o Blairo, nós fizemos esse pacto e ficamos 13 anos pesquisando. O Toco falou aí, mais de 5.000 pesquisa. Aí, como colocar tudo isso dentro de um livro? Então, eu fui canalizando para poder sair essa bela obra que é Do Campo para o Mundo. Bacana. E os meninos nessa hora, foram super presentes. Tem uma história muito bacana, Tati. O Ramos Gabriel, no Senado, eu trabalhando como chefe de gabinete do Ramos Tebet, do senador Blairo Maggi, o Ramos Gabriel, com 5, 6 anos, eu chegava cansado, ele criava uma tribuna, ele virava o Blairo como senador, e aí punha a mãe dele, a Raquel, para fazer como se fosse a secretária. Ele pedia como se fosse anteprojeto para ler e tal. Então, eu creio que nasceu isso dele. Tem um vídeo ele falando, se interagindo com o Blairo, falando da emoção de ter visto eu fazendo o livro. Olha que lindo. Mandar um abraço para a Raquel, que está aqui no nosso estúdio, curiando os meninos. Nos assessorando hoje, né, Um Tati? abraço, Raquel. Castilho, a gente viu uma história de muito trabalho, de uma família de muito trabalho, né?
de superação. Você acredita que todo esse tipo de trajetória pode inspirar os jovens de hoje a fazer a fazer algum livro? Hoje, com a tecnologia, que o seu livro é o primeiro livro, que mesmo você falou, com uma tecnologia avançada, né? Correto. Você acredita, agora, com essa ajuda desses jovens no seu livro, você acredita que pode inspirar alguns jovens? Porque hoje o jovem, né, Tati? É só internet TikTok. e TikTok. Então, você acredita que isso pode ajudar Foi o isso jovem? que eles me convenceram a colocar a emoção, que é os QR Code, e fazer o livro digital, que é a videoteca. Por quê? Eu vi que ninguém quer ler, né? Mas no momento que ele vê uma história, por exemplo, do Davi, neto do Blairo, contando uma história de 4 gerações, emociona. Aí já quer ver outro vídeo, e assim vai. E como disse aqui o amigo meu lá em Campo Grande, Edivaldo, ele já leu, já está um terço do livro. Então é gostoso, porque são 12 capítulos, eles se interagem entre si, mas são autônomos entre si. Se você quiser começar lá do Ministério da Agricultura, você começa, que é o capítulo 7. Se você quer ver o último capítulo, que é quando o mundo sussurrou, em que Blairo e Castilho se encontraram, lá tem a história humanitária de Blairo Maggi, contada por mim, pela Raquel, pelo Ramos Gabriel, pelo Luiz Felipe. Então, assim, é uma questão muito gostosa. E eu vi também que num dos capítulos do livro é o Blairo entrando na política e saindo da política, né? Conta pra gente qual que foi a decisão do Blairo de entrar na política. Eu, como venho de uma família política, eu sei que o Blairo, acho que o primeiro cargo que ele exerceu foi presidente da Fundação Mato Grosso. Isso. Ele começou como presidente da Fundação Mato Grosso, quando ele veio do Paraná para cá, de São Miguel do Iguaçu, e ele começou a fazer um trabalho com os amigos agricultores, Cláudio Vettorato e Adilto Saquete, Sérgio Demarco e assim por diante. E aí o Jonas Pinheiro, saudoso Jonas Pinheiro, viu aquele trabalho e foi no seu André e falou: olha, eu quero teu filho como meu primeiro suplente. De início, o Blairo não queria ser suplente. Em 94, da campanha em 94, não queria ser suplente do Jonas Pinheiro. Aí o Jonas, muito inteligente, sábio, foi até o seu André, lá em São Miguel, e convenceu o seu André a convencer o Blairo a ser suplente do Jonas Pinheiro. Aí começou os primeiros passos na política, que nada mais é do que o 4º capítulo. E tem uma coisa interessante, você fala como a vida se cruza, né? O Blairo, quando assumiu 4 meses, em 1999, na despedida dele, o Rames Tebet pede uma parte, faz uma parte interessante que tem aqui no livro. Então, assim, a biografia do Rames com a do Blairo se cruzaram numa parte que o Blairo deu para o Rames Tebet de Mato Grosso do Sul. E o que mudou dessa biografia do Rames Tebet, né, do Tebet? O que mudou em você como escritor, de lá para cá, para essa biografia do Blairo? É a interação, como disse o Toco, da juventude com a experiência, né? Eu falei, eu vou colocar esses QR Code. Falei para Raquel, mas por enquanto tem muito QR Code e tal. Eu falei, não, mas vamos nessa linha. E no final, todos vão entrar. Por quê? Porque nós vamos criar a videoteca. Quem não está no livro escrito, ele está na videoteca. De início ele pode achar que não está, mas está. Porque a videoteca é o mote mais importante, porque a meninada vai direto na videoteca. Com certeza. Ele só volta lá para ler alguma coisa se interessar para ele, mas ele vai na videoteca. Então, quem está na videoteca, todos. São 400 vídeos e áudio nessa videoteca. É o livro digital. Então, você acha que o que mudou com você como escritor foi essa tecnologia mesmo? A tecnologia, por exemplo, não mudou tanto pela semelhança, porque eu escrevi a biografia do Rames Tebet, porque eu trabalhei com ele 22 anos, certo? E também, semelhantemente, com o Blairo. Então, não foi um escritor escrevendo friamente, foi um amigo verdadeiro fazendo uma biografia com o coração, como o Blairo disse, com a paixão.
O Castilho é apaixonado, a gente fala com ele apaixonou, até no vídeo que o Ramos Gabriel se interagiu com ele diz isso. Então, assim, eu não sou só escritor, aquele escritor frio que você contrata e você fala, eu quero a minha biografia assim. Não. Eu convivi. Cada história que está nesse livro é real, é verdadeira e sincera. Eu estou vendo aqui, Castilho, na capa do livro tem Do Campo para o Mundo. A história de Blairo Maggi transcendeu as fronteiras do agronegócio e da política. Como no negócio e como na política, a gente tem também momentos eufóricos, né? De que tudo vai dar certo. No livro conta as coisas que deram errado para o Blairo, com muita luta, tanto na política como no agronegócio? Então, lá no início, eu lembrei agora aqui, a primeira aparição dele como empresário, vamos dizer assim, ele foi vender 30 picolés e a sua porcentagem era 5 picolé, certo? Na primeira investida dele como empreendedor, ele já quebrou, porque o lucro dele, ele chupou tudo debaixo de uma árvore. Tá aqui nós temos um capítulo, Casos Pitorescos. Então, aqui ele conta que a primeira investida dele, né? O Luiz Felipe faz uma pergunta para ele, perguntando, me dá 3 segredos para atingir o sucesso. Aí ele conta essa história da primeira investida dele como empreendedor. Então foi a primeira decepção como empresário. E na política, ele teve alguma decepção? Eu creio que não, porque quando ele entrou na política, ele já tinha um prazo para sair dela. Porque hoje, para você entrar na política, você quer continuar, né? Você é filho de polícia, sabe disso. Mas ele não, ele sabia. Em 2018, ele já falou, olha, eu não saio para a reeleição, já cumpri o meu dever, que foi uma promessa que ele fez, entendeu? De ser político, com a família. E quando ele foi para o Ministério da Agricultura, ele falou, terminando aqui o Senado Federal, eu retorno para a minha casa, para a minha empresa. Entendi. Agora, conta essa história aí, Luiz, com essa pergunta, como que foi? Foi no dia que a gente estava... Só completando, Tati. Você, como um jovem, né, de 18 anos, entrevistar um ministro, governador, 2 vezes governador de Mato Grosso, né? E um homem de sucesso, né? Hoje, Mato Grosso é o primeiro produtor de grãos, um bom trabalho da família Maggi. Mas maiores, né? Tem. E aí a pergunta foi o seguinte, que a gente estava falando com o tio, e aí eu perguntei isso pra ele, pra você, na verdade, no dia, né? Aí ele falou, pô, pergunta pro Blairo, é bem melhor, né? Aí eu falei, tá bom. Aí ele pediu pra eu fazer a pergunta. Eu falei, não, como foi? Segredo, né? Pra ser um sucesso. Quais são os 3 segredos, assim, que ele acharia mais essencial pra uma pessoa querer crescer na vida? E, além do trabalho, o que a pessoa precisa mais ter, além do foco, trabalho? Se ele acha que tem mais alguma coisa além disso que leva o cara a chegar no nível que ele chegou. Porque muita gente fala que é só trabalhar, mas isso não é só trabalhar, né? Tem que ter aquele a mais, né? Na pessoa, tem que ter mais garra, tem que ter mais foco. E é o que eu queria saber da parte dele, né? Sim. O que deu nele, o que foi as pessoas que também ajudaram ele nesse decorrer dessa jornada dele. E aí, como foi a resposta? Eu não lembro agora. Tem que comprar o livro pra saber. Comprar o livro. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, tem que comprar o livro. Agora, assim, você é um contador de histórias reais, né? Assim, e isso exige muita sensibilidade. Mas fala pra mim, como que você lida com essa responsabilidade de contar a história de alguém que ainda está tão presente no cenário atual, político, social, enfim... Essa é uma tremenda responsabilidade, né? Realmente, porque, como eu disse, o biografado, com quem está escrevendo, ele só cumpre ordem para escrever o que o biografado quer. Comigo foi diferente, porque, além de eu ser amigo, eu escrevi a história. E escrevi com a paixão e vendo passo a passo do Senado e do Ministério da Agricultura. E, a partir daí... a emoção suplantou a razão e nós escrevemos com o coração. Isso é muito importante, você escrever gostando e conhecendo a pessoa e tendo a certeza e a convicção que ela, além de ser um político,
um empreendedor de sucesso tem a parte humanitária que ele traz na sua vida. Castilho, eu vi aqui que o livro também tem depoimentos de várias autoridades, né? Presidente da República, senadores, deputados, governador. Acho que o governador Mauro Mendes também deu depoimento. O primeiro suplente do Blairo, Cidinho Santos, também deu depoimento. Das autoridades de Mato Grosso, qual foi o que o senhor acha que destacou mais? Eu não vou aqui dizer quem destacou mais, eu vou dizer quem participou mais, né? Nós temos aí, você falou no Cidinho Santos, o Otaviano Pivetta, Isso. o seu irmão foi prefeito de Nova Mutum, Pivetta, né? O Adriano Pivetta, e o Cidinho. Quando surgiu a ideia do Blairo Maggi ser candidato a governador, 3 prefeitos, dentre eles o Adriano, o Pivetta, o nosso vice-governador atual, o Cidinho e Jaime Campos, reuniram com os demais para apoiar no PPS Blairo Maggi. Então, isso é muito importante. O Roberto França também. Roberto França também estava no grupo. Percival Muniz também. Percival Muniz. Então, são 13, né? Eu estou contando aqui os principais que estão diretamente no livro, né? Então, assim, a emoção foi muito grande. Não existe um mais do que o outro. Foram os 13 que conseguiu agrupar as pessoas, né? Para poder o Blairo ser o governador de Mato Grosso. Foi um grupo de... então, esses Começou com 13 prefeitos do PPS, né? Bacana. E esse livro também deve ter muita história sua também, né? Porque você veio da Polícia Militar, foi assessor, advogado e agora é escritor. Então, tem muita história dentro desse livro sua também. Porque, na realidade, todos os momentos em que você abre o livro, você está vendo o Castilho, ora assessor, ora chefe de gabinete, ora orientador e assim por diante. Então, a história, e nós fizemos o último capítulo, onde eu conto a história de como eu conheci o Blairo e como eu disse para ele que ia escrever a sua história, e hoje eu estou aqui comprovando que a história é verdadeira e saiu, está aqui para o povo ler. E o senhor também trabalhou na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. Então, o senhor conhece bem os estados do Centro-Oeste e conhece todos os estados que estão hoje economicamente muito fortes, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, o Distrito Federal. Como que você vê escrevendo um livro hoje certificando, principalmente, Mato Grosso como estado solução? Quando nós tive a honra de ser o chefe de gabinete de Rames Tebet, nós saímos do governo do Mato Grosso Sul, e o presidente José Sarney convidou o Rames para ser o superintendente da SUDECO, e ele me levou com ele para ser o seu chefe de gabinete, seu braço direito. Então, naquela época, Mato Grosso estava iniciando, né? E hoje eu vejo... uma potência. Uma potência, né? Até levei os meninos para conhecer Nortelândia, até assustei, porque naquela época era o dobro da população, que tinha Camargo Correia, a cidade do Garimpo, né? Então, assim, eu conheci seu pai, ele comprando laranja lá no Porto. Papai tinha uma banca ali na ponte. Eu, com 7, 8 anos, eu vendia laranja ali, entendeu? Olha, então, para mim, é uma emoção não ser escritor, não ser oficial superior da Polícia Militar, não ser advogado criminalista. Mas o mais importante é ser amigo e ter amigos como Rames Tebet e Blairo Maggi e tantos outros. Você também tem uma parte que você fala da força dos bastidores, né? Das decisões que ninguém vê. Tem um pouquinho do spoiler que eu fiquei sabendo do livro. Isso foi algo que te impressionou na trajetória do Blairo, essa força dos bastidores? O Blairo, como político, a humildade dele suplanta o que ele é, certo? Ele sempre delegou em tudo. Eu, por exemplo, como chefe de gabinete dele, eu representei ele 3, 4 vezes em comissões temáticas do Senado Federal. Isso é inexplicável, porque não tem como um chefe de gabinete substituir um senador.
Ele me deu essa Essa liberdade. liberdade. E a mais importante, 3 dias antes de terminar o nosso governo lá, do Michel Temer e dele, ele me ligou e disse: Castilho, não comenta com ninguém não. Você vai transmitir o cargo de ministro para Tereza Cristina, porque eu sei que você é de Mato Grosso do Sul, sei que você é eleitor dela e sei que você vai estar representando à altura a transmissão de cargo de ministro da Agricultura. Isso me envaideceu muito. Como foi? Conta pra gente. Está no livro, né? Tem muita coisa Tem muita aí, coisa. né? Por isso que tem o último capítulo que a gente se entrelaça. Eu falando do Blairo, mas eu sou personagem também. Porque ele delegava a todos os seus assessores e a mim eu tive essa honra de passar o ministério para nossa amiga, deputada, senadora e ministra Tereza Cristina. A Tereza Cristina é neta do Fernando Correia da Costa. E bisneta de Vicente Celestino. É. Entendeu? Então a história dela é... peso, que peso. E ela pode ser uma entrevistada nossa Com também. certeza. No certeza. Toque Toco Podcast. Fica a dica. Fica a Castilho dica. Tacubido tem... Vou falar com ela. Eu vi que no prefácio do livro do Blairo é o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer... O que ele detalha assim, sobre o Blairo? Eu vi que ele deu a função do Blairo para intermediar com outros países, a questão da agricultura do Brasil, né? O Blairo foi apresentar a equipe. Tem aqui também. Não vou contar detalhes, porque senão vocês não compram o livro. Mas uma coisa que ficou marcada na minha mente e que é uma motivação para esses meninos que estão iniciando aí na Editora Castilho, que é a questão, o presidente Michel Temer, ele perguntou: presidente, eu nunca tive patrão. Meu patrão é meu pai. E pai sempre, né? Aí o presidente virou para ele e falou: Blairo, só me traga a solução. Resolva os problemas e me traga só solução. E o presidente Temer deu total liberdade para que nós fôssemos para a Ásia, ficamos numa grande viagem, visitando 8 países, vendendo, né? Eu sempre falo que o Blairo era o caixeiro viajante, então vendendo o mercado brasileiro, não só grãos, frutas, carne, frango e assim vai. Nós ficamos numa viagem que está contada aqui no livro, de 28 dias na Ásia. Então, o Michel Temer deu essa liberdade para o Blairo. E o Blairo diz aqui no livro, né? Eu não ia falar, mas vou falar um pouquinho, que o cargo mais prazeroso que ele obteve na vida dele foi ser ministro da Agricultura. Olha Que ele pôde realmente ajudar não só o Brasil, como nós abrimos as fronteiras no mundo inteiro. Que bacana. E os meninos com a Editora Castilho? Qual a participação deles? Conta para mim. Então, a gente ficou com a parte dos QR Codes, né, e da videoteca. Então, assim, como vocês estão falando muito da emoção do QR Code, assim, eu acho que foi um aprendizado até pra gente, que a gente teve que pesquisar, né, teve que ir atrás dos vídeos, dos depoimentos. Então, assim, quando a gente via um vídeo de um depoimento de alguém ou de alguma entrevista do Blairo, a gente se inspira, né, e sente a emoção do momento, né, vendo a história sendo escrita, realmente, né. E os próximos passos, meninos? O que vocês estão pensando? É fazer os próximos, né? Já tem alguma ideia aí? Já tem alguns já. Pode falar ainda, porque mas já tem... Tá, Já fomos contactados, né, com a editora, porque, na realidade, vocês não perguntaram, mas já vou responder. Por que Editora Castilho? Você fazer uma editora é muito, né? Eu, na minha pequenez, eu achei que era uma coisa muito grande. Encontrei um amigo, né? Ele falou assim: Castilho, faz a editora para você. Por quê? Quando eu ia levar para as editoras, não vou citar nome aqui, eu vou fazer uma biografia. Quando eu dizia que a biografia era de seu José, era X. Quando eu dizia que era de Blairo Maggi, as pessoas já pensavam diferente. Aí eu falei com a minha esposa, falei com o Ramos Gabriel e falei: olha, eu vou fazer a editora, mas você é doido? Não, vamos fazer. Vamos fazer a editora e vamos para frente. Por quê? Na realidade, eu estou plantando para eles, né? Sim. Nova tecnologia, eu sei que você copiado, claro. É uma bela arte, vocês vão ver, vocês vão ler. Então, assim, é uma novidade. Eu estou transformando a parte editorial do mundo, né? Do Brasil, não. Que eu não tenho notícia de nenhuma biografia dentro desse padrão, com videoteca, com livro digital.
Tecnologia total. E às vezes, se fosse botar para alguma editora fazer também, às vezes nem ia ficar tão bom quanto a gente teve feito. Qual foi o tempo da elaboração desse livro? Esse livro, nós começamos ele em 2010. Né? Eu vi. E aí, como eu fiz o do Rames dessa maneira, cada viagem eu anotava. Eu participei praticamente de 99% de todas as viagens com o Blairo, em todo lugar. Eu, como chefe de gabinete, eu era o número 1 dele para viagem. Então, eu anotava tudo, tirava fotos. Eu tenho mais de 30 mil fotos de todas as viagens. Posso até fazer um livro fotográfico falando de todo o nosso trabalho com o Blairo Maggi. Então, assim, eu fui calculando, né? E quando eu vi, já estava 13 anos. Aí eu disse, Blairo, agora eu tenho que lançar o livro. Não, o Blairo também é muito família, né? Questão da família, religião. Dona Terezinha, uma parceira, sempre acompanha o Blairo. Como que é o Blairo família dentro de casa? O que ele fala? Ele fala no livro também. Eu vi que ele fala. Aqui nós temos os capítulos, né? Que eu começo com a origem, começo com o seu André, com a dona Lúcia. E aí, eis que nasce Blairo Maggi. 1959, o ano que transformou o Brasil, onde foi criado Brasília, né? 1956. E aí, nós começamos a ele próprio falar quem era o Blairo Maggi. Dona Terezinha dizer quem é o Blairo e quem é ela. Então, assim, é um livro que foi escrito por 400 pessoas. Familiares, amigos, colegas, companheiros de trabalho. Então, assim, não foi o Castilho idealizou, mas isso aqui foi escrito por todos. É uma tecnologia totalmente diferente, né? Porque tudo que eu vi, eu falo aqui no final do livro, eu falo aqui, ó. Estive em cada passo, ouvi cada palavra, registrei com verdade, essa história é real e deve ser lembrada de geração em geração. O Blairo sempre dizia para mim que todas as pessoas tinham que contar a sua história. Até ele brincava, até num guardanapo. Por quê? Você lembra o máximo do seu avô, talvez do bisavô, e aí acaba a sua história. E por isso que veio a ideia, eu falei, poxa, o Blairo falou isso, como ele sempre tem um capítulo aqui, Blairo à frente do seu tempo, falei, eu vou copiar ele. Castilho à frente do seu tempo, Rames Gabriel à frente do seu tempo, Raquel à frente do seu tempo, Luiz Felipe. Então, vamos criar a editora e jogar isso para as pessoas. É claro que nem todo mundo pode, de início, tudo que é novo é diferente. Né? A gente estranha. Mas eu tenho recebido, da maioria das pessoas que já leram o livro, vocês podem entrar na minha rede social, várias pessoas estão emocionadas com a maneira da gente usar essa tecnologia. Bacana. Então, você falou aí da rede social. Como que é para ter acesso ao livro? Como que é para nossos ouvintes aqui comprar o livro? Vai ter um lançamento. E nós temos uma alegria, né, Tati? Sim. Que no Toco Toco Podcast, aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, é o primeiro podcast que está fazendo um lançamento. Do meu amigo, do ministro Blairo Maggi, do qual eu fiz parte também do governo dele. Não está no livro, mas eu fiz parte. Eu fui secretário adjunto de Cultura do governador Blairo Maggi. Já na segunda edição, você com certeza vai entrar. Vou entrar. E como que faz para os nossos ouvintes? É o seguinte, em princípio, eu quis fazer tijolinho por tijolinho. Né? Eu não quis colocar em livraria, fazer aquele... Até pela humildade do Blairo. O Blairo é muito humilde, ele não... né? Nós fizemos, o Rames Gabriel falou aí anteriormente, nós temos o capa dura e o capa brochura, né? Então, nós fizemos esse primeiro pré-lançamento, e aí eu falei, eu vou fazer lançamento diferenciado. Hoje aqui, no podcast do Toco, nós estamos fazendo o primeiro podcast sobre o livro, entendeu? Então, a gente quer fazer diferente também. Porque você vai fazer lançamento, é um trabalhão danado, você convida A, B, C. Então, assim, a gente está fazendo de porta em porta. Então, a venda de porta em porta. Você entra no Instagram, Castilho Quaraci, ou então no meu WhatsApp, né? 619-8259-8431. De imediato, nós temos a equipe, eu passo para a equipe, ele já te manda o seu livro. Para Então, qualquer lugar do país. 8259-8431. 61. 61.
Entendeu? E aí é o seguinte, nós despachamos no outro dia, nós temos um vídeo, você vai ver depois, eu, a Raquel, o Ramos Gabriel, o Felipe levando as caixas, começando do beabá, né, do início. Sim. Para amanhã ou depois, Editora Castilho, eu conheci, foi o Castilho que deixou esse legado. Então, isso é muito importante. E depois nós vamos colocar nas mídias sociais, que já está, né? A gente vai colocar link e vamos vendendo assim. Eu acho que é muito importante. Eu falei que vendi laranja, mas o meu primeiro trabalho foi nas Casas Buri, com Adão Flores. Eu tinha 13 anos, era o melhor vendedor das Casas Buri aqui em Cuiabá. Então, eu Então tá no sangue. eu estou voltando a ser vendedor. Eu falo para eles, advogado, administrador, economista, mas o mais importante na vida nossa é ser vendedor. Você vende sonhos para transformar em realidade. Olha, agora eu vou perguntar para os meninos aqui, por que uma pessoa quer comprar o livro, né? Qual o motivo ela compraria esse livro? Primeiramente, eu acho que é para você conhecer a história de um cara tão importante como esse. Ministro, governador, senador, né? Empresário, um dos maiores empresários no ramo do agronegócio no Brasil, né? E um cara também que, se você olhar para a história dele, é um cara que ele nasceu de uma família muito humilde. Então, ele era sem teto, sem terra, sem né? Sem terra e sem terra. Não conta não, porque senão a pessoa não compra o livro. E aí, hoje, um dos maiores nomes do agronegócio no mundo. Isso é algo... Inédito. E um detalhe, né? Vou dar uma dica aqui. Começou, seu André tinha 54 anos. E eles com 18, que não poderá ser. Eu só vou contar uma musiquinha. Tá na palma da mão, tá na mão de quem sabe. Governo. É a governadora Blarmaz. Transformou Mato Grosso no celeiro do Brasil. Aqui tem. Tem no livro, não tem essa música no livro? Tem na mão do livro. E só está caracterizando. Transformou Mato Grosso no celeiro do Brasil. E meu avô foi governador em Mato Grosso. Em 1975 a 79, ele falava: meu filho, Mato Grosso, estado de solução. Então casou, olha só, um nordestino governador em 75, 79, e agora o Blarmaz governador. Quando seu avô 2002, governador, foi 2002 a 2006. Mas junto com o Ramos Sterling, que a gente tinha ligação aqui. Isso, é era verdade. deputado. É verdade. Então tem muita história boa, né? Muita coisa boa dentro desse livro. Então, Tati, o Toco Toco Podcast também conta história de quem gosta do Brasil e de quem gosta de Mato Grosso, os paranaenses, gaúchos que vieram para cá, os nortistas, né, Tati? Você nasceu em... Eu sou de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, mas morou também no norte do Brasil, não? Morei em Tucuruí, né? Então, Tucuruí. Meu pai faz usina, né? Usineiro. E que vieram para cá transformar o estado. Eu, como cuiabano, pé rachado de Chapecruz, tenho orgulho, nós, de receber vocês de braços abertos. Eu nasci lá na Chacrinha de Etico Pinto, lá na 3 de junho. Deixa eu perguntar, esses meninos já comeram cabeça de pacu? Não, nem comer sabe amanhã. O que é. Então amanhã é o dia de vocês não saírem mais daqui. Ou vão achar uma morena por aí. Também. Uma loira, E nunca dançaram lambadão. Nunca dançaram um rasqueado. Tem que apresentar isso aí pra gente. Pode deixar. A gente vai combinar uma resenha depois com eles. Vamos levar essa meninada aí pra sair nesse botar a gurizada no Toco Toco Podcast. Agora eles vão botar QR Code, né? Inteligência artificial. Eles perguntaram aquela hora lá um dos aprendizados, acho que um dos maiores aprendizados é porque tinha muita coisa que a gente também não sabia ali fazer na hora. Eu tipo, pô, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Aí eu e o Ramos bora quebrando a cabeça pra tentar fazer, mas deu tudo certo, né, tio? Deu. Que tá bom. lindo. Parabéns, meninos. Parabéns. E tenho certeza que a ajuda de vocês foi de extrema necessidade, né, para porque foi assim, QR Codes. Estava 90% e eu indeciso, o que fazia? Eles deram a força da tecnologia, da juventude, né? A gente já sabia, estatisticamente, que ninguém está lendo nada, né? Eu falei, é isso aí, vamos nisso aí. E vamos chegar lá. E como que é o Castilho patrão para a juventude? É um cara, assim, duro, né? De se dar, trabalhar. Assim, tem que ser tudo certinho, tá certo ele, né? Mas o tio dá muita liberdade pra gente. Porque tem muitas vezes quando o cara tá lidando com as pessoas que ele quer só cobrar. E é o que o tio falou também não do Blar, escuta, que né? ele não escuta. O tio falou,
eu quero fazer assim, tento fazer do melhor jeito possível, mas ele deixa a gente fazer, a gente apresenta para ele fala, não, bora ver isso aqui. Ele não fala que tá ruim, ele fala o que pode melhorar, entendeu? Então é muito bom trabalhar desse jeito, dessa forma, assim. Com liberdade, né? Com Igual a liberdade. liberdade que você disse que o próprio Blairo deu para vocês, né? Essa história que você contou de fazer presença dele, né, nos lugares, né? Estar... Por exemplo, no Código Florestal, ele teve uma outra agenda, que você vai lá. Fala que eu estou chegando. 5 anos de Código Florestal, eu fui a autoridade para dizer sobre o Código Florestal. Olha só. Isso aí conta no livro, naquele episódio do meio ambiente, alguma coisa do Blairo ser agricultor, muita ONG falando contra ele. Motosserra do Ouro. Tem isso aí, que veio um programa nacional aqui. Mas não fala não, porque senão ninguém vai ler. Então a história, ela é condensada, é uma história gostosa de ler e esse livro realmente muda as pessoas, entendeu? E essa foto, ele tá a cara da Tiziane. Exato. E veio no momento certo esse livro, onde o Brasil está fazendo novas leis, né, na área ambiental, né? Essa semana o Congresso mesmo aprovou uma lei aí, a questão do licenciamento. Tem uma coisa interessante. E o Blairo tinha cada opinião sobre isso. Tem um projeto do Blairo, até me arrepio aqui, quando ele era suplente sobre o agrotóxico. Depois de 23 anos, debatido na Câmara, no Senado, ele agora em 2023 foi sancionado pelo presidente. Nossa. Quer dizer, um trabalho de 23 anos do Blairo Maggi. Está aqui no livro também. Para comprovar, tem que comprar o livro. Mas, assim, você é muito obrigada por essa conversa. Meninos, eu fico lisonjeada em tê-los aqui e ter essa tecnologia, ter essa idade, essa saúde dessa adolescência, né? Esses meninos, é muito bom juntar essas duas coisas e tá esse resultado maravilhoso. Parabéns. Você não só narra história, você conta emoções, você emocionou a gente aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, primeiramente, a Deus. E essa oportunidade que o Toco insistiu comigo. E aí eu falei, eu vou. Eu não sei se ele estava acreditando muito, mas na realidade eu que fico muito feliz de estar com vocês, entendeu? E se Deus quiser, não vai ficar com o Blairo Maggi, vai ter vários e vários outros políticos que nós estamos dedicando à editora para fazer biografia de políticos, empreendedores e assim por diante. Né? E, né, Tati, o Toco Toco Podcast, junto com a participação da Tati Medeiros, sempre está de portas abertas para você, microfones abertos, né, Obrigado. Querida? A Cordeiro Gonçalves também. Eu queria agradecer o Cláudio, né? A equipe da Cordeiro Gonçalves. E dizer que, mais uma vez, o Toco Toco Podcast vem inovando com entrevistas inovadoras, né? E aqui 2 jovens e uma experiência, trazendo a juventude e a sua experiência nesse livro moderno, né? Estou falando aqui do campo para o mundo. E também na modernidade da literatura, de uma biografia também. Nós estamos transformando uma biografia. Claro, vai ter os prós e os editorial. Mas nós acreditamos que é mais prós do que contra. Mas quero agradecer a presença de vocês, né? Da sua esposa, que está aqui também. A nossa Videomaker. A nossa... Na realidade, você falou patrão, né? Mas a patroa é ela que é a proprietária da editora Castilho. Lembrando, pessoal, que é 619825-98431 para adquirir o livro, é isso, né? Repetindo, 6198-8259-8431. Isso. E agradecer também ao ministro Blairo Maggi, né? Se um dia ele puder vir aqui, vai ser uma honra pro Toco Toco Podcast. Nós que agradecemos aí, em nome da minha esposa, Maria Raquel, a chefa lá da editora Castilho, Luiz Felipe, Ramos Gabriel, e a todos vocês. Meu muito obrigado. Muito obrigada a você. Até a próxima. Muito obrigado. Espero daqui um ano vocês voltarem com novidades. Não, nós vamos voltar logo. Um ano é muito tempo. É muito tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Mais uma vez, o Toco Toco Podcast encerrando o seu programa. Muito obrigada. Até mais. Eu Tchau, agradeço a tchau. vocês.